Bem, gente, segundo o site Influence Me, tá? Barra influenciador digital, nós temos algumas informações super bacanas aqui para a gente entender o que é influenciador digital, né? Tem vários dados que permitem o entendimento disso, né? Principalmente a partir do número de seguidores com os quais o influenciador digital estabelece contato, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver, de acordo com o que está expresso aqui nesse site, é o seguinte, né? Claro, eu vou colocar as informações aqui e em seguida a gente pode mostrar alguns trechinhos da posição de marketing que alguns influenciadores digitais desempenham e como é que ele tem o suporte de uma série de empresas para poder continuar produzindo suas narrativas e seus discursos, certo? Isso aqui é fundamental para a rede social hoje, né? Porque os influenciadores digitais passaram a ter um papel de comunicação tão importante quanto muitas das pessoas ligadas a canais de TV famosos, canais de TV conhecidos, programas de TV variados, né, que tem grande audiência, né? Então, de algum modo, em paralelo, ao longo da nossa história recente no meio da comunicação, a gente consegue observar esse boom de comunicadores alternativos que surge por meio da internet, e esse boom de comunicadores alternativos também tem a capacidade de produzir uma comunicação alternativa falando de um tema específico que não era exclusivamente abordado por meio da mídia tradicional. No entanto, é bom observar que não é porque todos têm a oportunidade de falar agora abertamente sobre conteúdos os mais diversos que eles procedam sempre da maneira mais adequada. Você tem influenciadores digitais e tem pessoas que procedem das mais diferentes maneiras, né? A conduta deles varia. Algumas das condutas podem ser bacanas, outras nem tanto. Então é preciso tomar muito cuidado com o tipo de influenciador digital que a gente segue, o que a gente está indicando para que a nossa empresa possa ter sucesso através desse influenciador, porque de algum modo quando você seleciona alguém, escolhe alguém para que seja um influenciador digital, por meio de que a tua empresa comunica algo para uma determinada audiência, para um determinado público, pode ser que a tua empresa possa ser mal falada, né? Então é bom avaliar que tipo de influenciador digital estará relacionado com o tipo de empresa que você quer criar. E se você quiser se tornar um influenciador digital, é bom você também programar adequadamente o tipo de conteúdo para que você possa expressar bem uma comunicação com o público-alvo, né? Primeira informação que a gente tem que ter, um influenciador digital é um indivíduo que possui um público fiel e engajado em seus canais online e, em alguma medida, exerce capacidade de influência na tomada de decisão de compra de seus seguidores. Ou seja, um influenciador digital, aqui a primeira informação que a gente tem que ter, de acordo com principalmente o que está aqui no finalzinho do primeiro parágrafo, é aquele que exerce a capacidade de influência, aquele que influencia uma certa audiência que o procura, certo? E ao influenciar, ele consegue gerar um poder de compra. O influenciador digital, portanto, ele não é só um cara que repassa a informação, ele gera uma alternativa de compra de um produto ou de um serviço. Isso significa dizer que ele é uma pessoa relevante socialmente para o mercado, certo? Então, não é qualquer pessoa que comunica qualquer tipo de conteúdo, é aquela pessoa mais relevante para cumprir as expectativas do mercado, da empresa, de uma determinada empresa de mercado. Tá? Segundo a revista Forbes, uma das mais importantes, né, quando se trata de marketing digital, o termo influência nesse contexto está diretamente relacionado aos seguidores com quem o influenciador compartilha conteúdo, né? Ou seja, os seguidores são tão importantes quanto o conteúdo que é expresso. Ao compartilhar um conteúdo, o influenciador tem como objetivo, claro, né, chegar a uma certa audiência e nessa audiência você criar um tipo de feedback, um tipo de retorno que lhe permite criar um vínculo, mas não é um vínculo só humano, mas um vínculo de mercado. Tá? É o que está sendo colocado aqui. O Influencer Marketing Hub dos Estados Unidos completa a definição ao definir ou ao afirmar que o influenciador tem o poder de afirmar a decisão de compra por causa da sua autoridade, conhecimento, posição ou relacionamento de público, ou relacionamento com o público, né? Então, o que nós temos aqui? A capacidade de uma pessoa
ter autoridade para falar sobre um certo assunto, porque ela muitas vezes pode até ser formada na área, né, do assunto, ou ela pode ser uma pessoa muito inteligente, costuma adquirir muitos conhecimentos sobre várias coisas, então ela se posiciona de uma maneira no mercado tal que ela pode abrir espaço entre a empresa e o comprador do produto que a empresa fornece. Então isso aqui é importantíssimo, né? Então o influenciador é aquele que tem o poder de afetar a decisão de compra por causa da sua autoridade, conhecimento, posição ou relacionamento com o seu público, né? Ele tem tanto poder de comunicar alguma coisa para alguém, né? Que ele consegue gerar esse retorno necessário, né? Entre a empresa e os seus compradores, né? O tamanho do influenciador digital, tá? O que é o tamanho? O tamanho é o quê? A capacidade dele chegar num certo público, né? Por meio da audiência que ele tem. Essa audiência pode ser maior ou menor, mas aí tem uma mensuraçãozinha básica que a gente vai olhar aqui num gráfico, tá? Não existe um tamanho certo para que uma pessoa seja considerada influenciadora. Ela pode ter dezenas de milhões de seguidores ou pode contar com apenas algumas centenas. É por isso que existem algumas classificações para os influenciadores de acordo com o número de seguidores que possuem, tá? Essa classificação aqui é super interessante desse site aqui, e é influence.me. Vocês podem entrar, é um blog bem interessante, né? E aqui a gente está investigando só a questão do influenciador digital, né? De acordo com o gráfico que nós conseguimos observar, aí o que nós temos, né? A classificação de influenciadores pelo número de seguidores numa rede social, tá? O que é um mega influenciador? É aquele que tem uma rede social com mais de 1 milhão de seguidores. Um macro influenciador é aquele que tem uma rede social com mais de 500 mil a 1 milhão de seguidores. Intermediário, 100 mil a 500 mil. Microinfluenciador, de 10 mil a 100 mil seguidores. Nano-influenciador, até 10 mil seguidores, né? Então, nano-influenciador, micro-influenciador, intermediário, macro-influenciador e mega-influenciador, né? Vai variando. É claro, se o produto for voltado especificamente para um filão de mercado muito específico, você não precisa ter seguidor demais, basta você atingir o alvo correto, tá? Vai depender. Então, por exemplo, eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas eu posso não conseguir vender o produto que a empresa quer. Mas eu posso ser um nano-influenciador, né, ao invés de ser um mega-influenciador, e conseguir atingir o meu público, né? Isso aqui é bacana, né? 5 classificações que aparecem na imagem são, né, mega influenciador, que é o grupo em que figuram as grandes estrelas, mesclando nativos digitais como Whindersson Nunes, e estrelas do esporte e da música, como o jogador de futebol Neymar e a cantora Anitta, por exemplo, né? Todos passaram da casa de 1 milhão de seguidores, certo? Vamos mostrar um trechinho aqui de um material de um desses seguidores, tá ok? Vocês que vieram aqui hoje, eu tô muito feliz, tá, que vocês vieram. Recebam com aplausos o meu tecladista, o cara que vai botar trilha sonora no nosso show, Caio César. Palmas para o Caio César. Caio pra praia. Obrigado por vocês terem vindo aqui hoje, tá? Quantos mil habitantes tem o Rio de Janeiro, mais ou menos? Alguém? Deixa eu perguntar para uma pessoa. Pode ser você que tá mexendo no celular. Senhor? Quantos mil habitantes no Rio de Janeiro, uma base, mais ou menos? Não sabe? Independentemente do conteúdo que ele expressa, né, o que a gente deve se perguntar como profissional do curso de multimídia e voltado para a disciplina de gestão de rede social e como gestor de rede social também, né? Como é que uma pessoa consegue atrair tantos olhares como o Whindersson Nunes, né, a ponto de fazer shows, né? Ele tinha um canal no YouTube, fazia as coisas dele, e ao mesmo tempo ele conseguiu sair do meio virtual e criar uma plateia gigantesca através dos seus shows, né? E ele se torna também um representante de grandes empresas, de grandes marcas. Então ele é um super comunicador, é um super influenciador, tá? Esse aqui entra no rol daqueles tipos de influenciador que tem mais de 1 milhão de seguidores, tá? Ele tem muito poder de comunicação, embora o que ele fale seja basicamente voltado para compartilhar amenidades,
embora ele fale um pouco da realidade que envolve as pessoas, a gente sabe que, na verdade, essa leveza do comediante como o Whindersson Nunes leva ele a ter uma audiência cada vez maior, né? Por outro lado, né, é bom saber que tipo de empresa gostaria de ter o Whindersson Nunes do lado dela para que ele possa representá-la, né? Que tipo de empresa é bacana por meio de que o conteúdo ou serviço dessa empresa seja representado na fala do Whindersson Nunes, né? Porque ele pode atingir muitas pessoas, mas para uma determinada empresa ele pode não ser o influenciador mais adequado. Vai depender muito do tipo de estratégia de mercado da empresa, né? Sem essa estratégia, fica muito complicado você ter a medida adequada, a medida correta, se ele é bom ou não para comunicar alguma coisa, não é? Então, prestemos atenção nisso aí. O influenciador pode pegar muita gente, né? De acordo com aquele gráfico, ele influencia bastante. Mas, por outro lado, se ele influencia muito e ele sai do meio digital e ganha dinheiro com um show desse, mas que tipo de público assiste o Whindersson Nunes? Será que é o público de uma marca X? Será que é o público daquela marca Y? Você vai ter que fazer o vínculo, né? O tempo todo, porque o influenciador não deixa de ser o garoto propaganda do tipo de serviço que você quer vender, porque ele não está falando sozinho. Tem uma série de redes empresariais amparando ele, né? Inclusive o próprio YouTube, né? Após falarmos do mega influenciador, no caso do Whindersson Nunes, Neymar, Anitta, né? Agora vamos falar um pouquinho dos macro influenciadores, né? De acordo com o que nós temos aqui, né, macro influenciadores, né, de 500 mil a 1 milhão de seguidores, intermediário de 100 mil a 500 mil, são normalmente pessoas que já têm a grande relevância em segmentos específicos ou nichos, né? Ou seja, aqui é mais focado. O público-alvo não é tão grande, aqueles com os quais eles estabelecem diálogo não é tão gigante, não é numericamente um público tão gigantesco, né? Como vocês podem ver aqui, a diferença é muito grande, né? Não chega, a ideia é ficar entre 500 mil a 1 milhão, né? Ou 100 mil a 500 mil, né? Aí aqui, nós temos aqui dois exemplos, né? O comediante Fábio Rabin, né? Também na mesma linha do gênero da comédia, né? Que tem 750 mil inscritos no YouTube até agosto de 2019, né? E o tal do Sérgio Rocha, que é o principal creator quando se trata de corrida de rua, né? E aí nós temos aqui o link que puxa para o YouTube dele, né? Corrida no Ar, o nome, né? Nós vamos olhar já já isso aqui, tá bom? Pronto. Esse aqui é a abertura do canal dele, tá? E aí nós temos um canal específico de corrida, tá? Micro-influenciadores, né? Nós temos de 10 mil a 100 mil seguidores. E não influenciadores menos de 10 mil, são bastante nichados. O que é bastante nichado? É quando é um mercado muito específico. Quando você tem um grupo de diálogo pelo qual você consegue estabelecer a troca de conhecimento muito específico em torno de uma coisa que você gosta. Por exemplo, quem gosta de desenho japonês, tá? É um público muito específico, se você for comparar com aquele tipo de público que se sente atraído por figuras muito conhecidas, né? Como a Anitta, como o Whindersson Nunes, né? E aí a pergunta que o site se coloca é: por que essas classificações são relevantes? Porque elas são levadas em consideração quando as marcas fazem ação de influenciadores, o que constitui a base do marketing de influência. Tá? O marketing digital, a gestão de rede social pode estar relacionado com o marketing digital, que pode estar relacionado com o marketing de influência. Esses três pontos são fundamentais para a gente saber até que ponto vale a pena ou não comunicar alguma coisa. O que é o marketing de influência? Vamos ver aqui o que o artigo coloca, o que o link diz para a gente. Tá carregando aqui, vamos esperar um pouquinho.
O marketing de influência é o quê, afinal de contas, né? De acordo com o que está especificado aqui no mesmo site, no mesmo blog, né, diz aqui, o marketing de influência é uma abordagem do marketing, né, que consiste em praticar ações focadas em indivíduos que exerçam influência ou liderança sobre potenciais clientes de uma marca. Ou seja, o marketing de influência ele não só está ligado à rede social, ele está ligado a possibilidade de alguém chegar a um público de uma maneira bem eficaz, certo? Só que através dos meios digitais, através da gestão de redes sociais, nós temos o marketing de influência mais específico e muito poderoso também, né? Como benefício do marketing de influência, nós temos aqui, os influenciadores interferem nas decisões de compra dos clientes a favor de uma determinada marca. Isso acontece porque os influenciadores estabelecem uma relação de confiança com seus públicos. Se o público é fiel ao influenciador, a possibilidade de haver uma fidelidade do público em relação à marca é muito grande. Então é preciso estabelecer o vínculo entre os três polos, público, influenciador e marca, né? Você cria esse vínculo. Do mesmo jeito, que a gente colocou aquela propaganda lá do IP, né? Onde você cria o vínculo do sabão com o cheiro da mãe, né? Que ao mesmo tempo chama a atenção da criança e que pode atrair a compra, né, do produto por parte de outras mães também, né? O marketing de influência acrescenta um elemento. O jornal afirma que os influenciadores têm a capacidade de causar um efeito na imagem da marca, né? A HuffPost acrescenta um elemento, né? Huffington Post. Conceitualmente, há duas formas de praticar o marketing de influência, que se segue dois modelos de mídia conhecidos como marketing tradicional, a mídia paga e a mídia conquistada. Tá? No marketing de influência, as marcas podem adotar uma dessas maneiras a trabalhar. Tá? Aí tem aqui as especificações do marketing de influência que vocês podem olhar depois. Mas o mais impactante, o mais importante é o quê? É que através do marketing de influência, os influenciadores têm a originalidade da mensagem. Nessa originalidade, ele pode atingir um público cada vez mais poderoso. Um público cada vez maior, mais amplo, né? Certo? Aí tem aqui especificações. Vamos ver o que a gente encontra aqui nesse material. Exatamente essas dúvidas. Então resolvi consultar um oftalmologista. As lentes de contato Active de última geração são especiais. Graças à tecnologia e hidrogia, são tão confortáveis que parece que você nem está usando eles. Uau! Todas as minhas dúvidas sumiram. O Active me sinto super bem em qualquer lugar. Vá ao seu oftalmologista e peça um par de teste grátis. Veja como em eudilente.com.br. Nós temos uma propaganda, né? Tá? Sobre lente de contato, mas foi apenas uma propaganda que eles colocaram como um exemplo da Johnson & Johnson. Em 2019, Johnson & Johnson decidiu fazer uma campanha de lentes de contato. Né? Tradicionalmente, seus comerciais de TV seguem o formato padrão. Tá aqui, o formato padrão comercial que nós vimos. Né? Ao embarcar no marketing de influência, a Johnson & Johnson contratou o influenciador digital Sérgio Rocha no canal de corrida de rua Corrida no Ar, que em julho de 2019 tinha 208 mil inscritos. Em agosto pulou para 700 e tantos mil inscritos, como a gente pôde observar. Né? Perceba que a forma de comunicação foi completamente autoral, com uma linguagem com a qual o público do influenciador já está habituado. Aqui já se trata de outra coisa, né? Nós vimos uma campanha padrão aqui em cima, e aqui embaixo nós vamos ver uma campanha mais especificada, muito mais eficiente na sua comunicação, tendo em vista o fato do Sérgio Rocha, que é influenciador, ter sido usado pela Johnson & Johnson para fazer a propaganda. Tá? Vamos dar uma olhada, ver como é que ficou isso aqui. Tá? Um tempo atrás, um amigo que trabalha numa agência me ligou e me perguntou o seguinte: Sérgio, às vezes eu te vejo de óculos, às vezes sem óculos. Você usa lente de contato? Sim, eu uso. Faz tempo. Uns 30 anos, cara. 30 anos? O pessoal da Johnson & Johnson que faz lente de contato tá fez se aproximar do pessoal que pratica esporte. Que lente você usa? Aqui viu.
contar um pouquinho da minha história com lentes de contato. Eu tenho um grau de miopia muito alto, mas muito alto mesmo. Muito alto, tipo 8 graus e meio. Muito alto. Desde o momento que eu comecei a usar óculos, que isso foi no ginásio, lá com 12, 13 anos, meus óculos sempre foram tipo fundo de garrafa, sabe? Tipo 4 olhos mesmo. Quer ver como é que são meus óculos? Olha, é bem fundo de garrafa. Só pra você ter uma ideia, quando eu fui fazer o meu alistamento militar, quando eu me apresentei no quartel, os homens sabem bem disso, né? Você fica lá, os soldados lá ficam tirando sarro de você o tempo todo. Perguntaram pra mim qual o grau dos meus óculos. Eu falei 7,5, era 7,5 na época. Os caras, pô, isso não é um óculos, isso é um binóculo. Então, desde que inventaram o lance de lente de contato, eu era louco pra usar por 2 motivos. Um, pra tirar os meus óculos fundo de garrafa, e 2, pra usar óculos escuros. Eu sei, mas era uma coisa que eu era louco pra usar, né? Porque óculos escuros com lente de grau é caro pra salário, eu comprei lentes de contato. Com o segundo salário, eu comprei óculos escuros e um Walkman. Walkman é uma coisa antiga, você colocava uma fita cassete, não sei se vocês sabem disso, colocava uma fita cassete, né, e você saía ouvindo música. E pra mim era glória, né, eu ia trabalhar, né, pegava o busão, de lente de contato, óculos escuros e o headphone assim, o Walkman, ouvindo Metallica. Foi a glória pra mim. Bom, é claro que antes de comprar as lentes de contato, eu fui no oftalmologista, né, pra atualizar, né, a minha receita, certo? Daí eu fui numa ótica em um shopping, eu não lembro exatamente que shopping que era, né, mas recomendei as lentes, né, e quando chegaram, uma contatóloga me ensinou como é que eu deveria manipular as lentes, como é que eu limpo a lente, como é que coloca no olho, todas essas coisas, certo? Contatóloga é uma pessoa que é especializada em lentes de contato, trabalhando numa ótica, certo? Cara, eu lembro nitidamente mesmo, né, no maior sentido possível dessa palavra, de ter saído da loja sem óculos e vindo tudo nítido, cara. Nossa, cara, foi sensacional. Desde então eu uso lentes de contato diariamente, e os óculos que vocês me veem usando de vez em quando aqui, ou quase sempre, é um óculos de leitura, certo? Porque quando a idade chega, o braço começa a ficar curto, né? Bom, Sérgio, e onde que entra a Aquiview nessa história aí, né? As lentes de contato Aquiview. Eu fui conversar com o pessoal, né, das lentes Aquiview, e eles me falaram que querem incentivar as pessoas que usam óculos a trocar por lentes de contato, principalmente na hora de praticar esporte. Olha, eu sei bem o que é isso, tá? Porque antes de usar lentes de contato, eu quebrei óculos andando de skate, jogando basquete, isso, a bola bateu no aro, veio na minha cara, quebrou os óculos. Eu já perdi óculos andando de caiaque, o caiaque virou, o óculos foi embora no mar. Fora que tem aquelas situações também, né, que o óculos embaça, ou quando tá chovendo, né, o óculos não tem limpador de para-brisa, aí complica, né? Eu também sei que tem gente que usa óculos e tira o óculos na hora de correr e corre na cega, cara, pelo amor. Então é o seguinte, caras, eu vou fazer uma série de vídeos para desmistificar o uso das lentes de contato e falar das vantagens delas, principalmente as de uso diário. Bom, de saída eu vou dizer que dá muito mais liberdade, que isso é o mais significativo para mim até hoje, né, nesses 30 anos. E também tem o lance de você voltar a ter a visão periférica, né, porque de óculos, assim, quando você coloca o óculos para corrigir as coisas, quando você olha de canto de olho, você não enxerga nítido, não. Também tem umas coisas interessantes, assim, que o grau da lente de contato não é o mesmo dos óculos, porque a lente de contato, ela fica direto no seu olho, o óculos tem uma certa distância, então tem uma diferença. Isso eu vou contar mais pra frente. Mas vocês não vão contar só comigo falando dessas coisas. É sempre bom colocar alguma coisa mais real, assim, mais palpável, né? Então é o seguinte, eu vou poder selecionar 2 pessoas que usam lente de grau pra correr e que querem, assim, porventura usar pra lente de contato, nunca tiveram coragem, ou nunca pensaram muito nisso. Pra você ser uma dessas 2 pessoas, você tem que necessariamente morar na cidade de São Paulo. Bom, eu sei que o Brasil não se resume a São Paulo, tá, gente? Eu sei disso, mas olha, vai que esse projeto não se expande para outras capitais aí, né? Então, voltando, você precisa morar na cidade de São Paulo e tem que mandar um e-mail para mim dizendo por que você deveria ser selecionado ou selecionada para participar dessa adaptação para lentes de contato Aquiview e deixar seu óculos de grau em casa na hora de correr. Mande sua história para o e-mail querousarlentes@corridanoar.com.br até o dia 12 de junho, quarta-feira. Os autores ou as autoras das 2 histórias mais bacanas vão ser selecionados, vão fazer exames oftalmológicos, vão fazer todo o processo de adaptação e vão receber 6 meses de lente de contato. Tudo isso aí bancado pelas lentes Aquiview. E o Corrida no Ar vai acompanhar e contar essa história para vocês. O resultado vai ser divulgado no dia 18 de junho, terça-feira, no Corrida no Ar News. Participe! Você tem um amigo ou uma amiga que usa óculos? Compartilhe esse vídeo com ele ou com ela. Vai que eles querem deixar o óculos para lá e usar as lentes, hein? Aguarde seu e-mail. Fui! Dando continuidade ao tema marketing de influência, gente, o que é que nós temos aqui embaixo? Nós temos o que? O influencer marketing acontece quando as marcas se associam
os creators, para alcançar seus públicos com fins de marketing. Creators, os criadores. No caso, vocês viram o exemplo anterior do vídeo do Sérgio Rocha, né? Como é que ele é chamado pela Johnson & Johnson para fazer uma propaganda de lente de contato. Isso cria um vínculo muito mais forte com o público, né? E o que a Johnson & Johnson faz? Aproveita a oportunidade que o cara já tem um público fidelizado, né? Um público principalmente ligado à área dos esportes, para poder fazer ajudar na propaganda da campanha da lente de contato. O que isso significa, afinal de contas? É que ali, além de você estar fazendo a propaganda de lente de contato através do influenciador, você está atingindo um público que é o público dos esportistas, né? É o público ligado a um esportista, a um corredor, que também vai influenciar outros corredores, outros esportistas. Então, ele é o ideal para você vender uma lente de contato. Por quê? Porque se trata de fazer uma propaganda de uma lente de contato também para pessoas que correm, né? Então, ou pessoas que praticam esporte, não precisa usar óculos, o óculos não cai, o óculos cairia do rosto, né, durante a prática do exercício. Então, o ideal é você fazer a propaganda da lente de contato para que pessoas não possam ter dificuldade de fazer os seus exercícios e não passar por esse tipo de situação. No caso específico, você vê o foco da Johnson & Johnson, né, é muito eficaz, muito potente, né. E aí, para preencher a finalidade do marketing de influência, né, os gestores de marketing digital, no caso, o gestor de rede social, que também não deixa de ser um gestor de marketing, não se baseia apenas no número de seguidores e influenciadores. Eles precisam ir além e fazer uma avaliação mais completa. Por quê? Porque você pode observar o influenciador, pode observar o público, mas você tem que ter uma estratégia, tem que ter uma tática de comunicação. Senão você vai perder tanto a capacidade de comunicação do influenciador, né, em seu favor, assim como você vai perder a capacidade de recepção da informação pelo público desse influenciador. Então, aí, por isso que esse artigo aqui, influence.me, nos coloca logo em seguida a ideia de tripé da influência. O que caracteriza o grau de influência que uma pessoa efetivamente exerce sobre o público que o acompanha, né? Que uma pessoa efetivamente exerce sobre o público que o acompanha, se é bom desempenho em 3 aspectos, né? Alcance, relevância e ressonância. São os tripés. Eu vou ler novamente aqui. O que caracteriza o grau de influência que uma pessoa efetivamente exerce sobre o público que o acompanha é o bom desempenho em 3 aspectos, né? O desempenho que determina esse grau de influência. O alcance da pessoa, como é que ela chega nos espaços da audiência, qual a relevância da informação, se a audiência considera aquilo que aquele influenciador coloca nas suas postagens é realmente relevante, e se tem ressonância, ou seja, se aquilo que chega ao público também vai ressoar para outros ambientes, através, por exemplo, do boca a boca, de uma comunicação digital, né, você fazer a propaganda daquele youtuber, daquele influenciador, que não necessariamente está no YouTube, mas que ele joga alguma coisa importante, portanto, aquilo geralmente pode gerar ressonância, né, produz uma ressonância, a informação ela ressoa, ela atravessa os espaços estritos de comunicação, sai do nicho para chegar em outros espaços. Isso aqui é muito importante colocar. Por isso que não basta só você selecionar bem um influenciador que tem muitos seguidores e selecionar bem um influenciador que tem seguidores focados no tipo de mercado que você tem interesse em vender o produto. Não é só isso, você precisa ver como é que existe a relevância da informação, se há a relevância da informação, como é que se dá o alcance, e como é que essa ressonância, como é que a informação ela ressoa pelos espaços de comunicação, onde as pessoas vão falar umas com as outras sobre o assunto, né? Aí aqui nós temos o alcance. O alcance diz respeito ao potencial que o influenciador tem de espalhar sua mensagem. Tá? Se ele tem muitos seguidores, o seu alcance tende naturalmente a ser grande. Tá? Mas os seus seguidores também, se os seus seguidores também tiverem muitos seguidores, o alcance se torna potencialmente ainda maior, porque pessoas compartilham posts, ou seja, é preciso avaliar quando o influenciador alcança muita gente, se essas pessoas que ele alcança também têm muitos seguidores ou tem muita gente relacionada, né? Então você tem uma rede de comunicação bem maior, né? Então é isso que determina o alcance também. Ele tem um público gigante,
um certo influenciador, mas além dele ter um público gigante, as pessoas para as quais ele comunica a mensagem também tem muitas conexões, muitos seguidores. Isso faz com que a informação circule mais facilmente. Isso aí tem que ser avaliado. É o primeiro ponto do tripé, alcance, né? O segundo ponto é ressonância. O que a ressonância faz? Diz respeito ao quanto as pessoas estão efetivamente passando a mensagem do influenciador adiante em seu segmento. O que ele diz é compartilhado, discutido e comentado, a interação e engajamento dentro daquele segmento ou nicho. Esse elemento é crucial porque diferencia influenciadores reais daqueles que compram seguidores falsos, tá? Então, é bom, além de você ter um alcance grande em relação ao público grande por parte do influenciador, além de você ter um público grande que se conecta com outros públicos através de que a informação ressoa, é importante você saber se as pessoas estão conversando sobre o conteúdo que está sendo veiculado, ao invés de simplesmente estarem compartilhando, saber se elas estão realmente debatendo, discutindo. E é possível catar essas informações através de ferramentas de comunicação como o BuzzSumo, né? Nós falamos sobre ela em aulas passadas. A relevância está ligada a isso também, né? Até que ponto o conteúdo é relevante, de modo tal que as pessoas possam conversar sobre aquele conteúdo, além de simplesmente receberem a mensagem, né? Como é que as pessoas devolvem essa informação? Como é que elas dialogam sobre essa informação, sobre a propaganda, né? Sobre o conteúdo. Relevância é a importância que o influenciador digital tem dentro de seu segmento ou nicho também, tá? Perceba que ele não precisa ser popular nem ter milhões de seguidores. Precisa apenas ser relevante dentro do grupo que se propõe a influenciar. Ou seja, se ele for relevante dentro daquele grupo, daquele nicho específico, a informação não precisa ser muito espalhada, tá? O conceito de tripé de influência em inglês é muitas vezes chamado de 3 R's do marketing de influência, porque as palavras correspondentes começam com R, naquele idioma, Reach, Resonance and Relevance. Tá? Analisar o tripé de influência é muito importante para eliminar o erro que muitas marcas cometem de avaliar um influenciador apenas pelo número de seguidores ou pelo número de interações num post. Né? As próprias redes sociais já questionam a validade dos dados isolados, tá? De dados isolados como esse, tá? Aqui ele vai dar o exemplo do Instagram, né? O Instagram decidiu esconder parcialmente o número de curtidas de cada post, o que obriga qualquer pessoa a fazer uma análise mais completa se quiser tirar uma conclusão sobre o desempenho da publicação, tá? Então, assim, gente, nesse primeiro momento, tripé, né? Você tem que gravar isso na cabeça. Alcance, né? Relevância e ressonância. Alcance é o influenciador chegar em muitas pessoas, mas essas muitas pessoas também terem outros seguidores. Então o alcance é cada vez mais, você tem que observar quantos seguidores os seguidores do influencer têm. A relevância, né? Até que ponto as pessoas estão debatendo sobre aquele conteúdo que está sendo postado, né? A ressonância é exatamente dentro daquele grupo, daquele nicho de mercado, os concorrentes, por exemplo, estão falando do cara, estão falando do produto ou do conteúdo que o influencer está produzindo, né? Por exemplo, o YouTube, quando fala do canal de um colega, quando fala do canal de um amigo que também tematiza o mesmo conteúdo, né? Isso aqui é importante avaliar, né? Bem, para finalizar esse artigo do blog, aqui, né? Com informações sobre influenciadores digitais, em diálogo com o outro artigo, né? Vocês vão passando o mouse aqui, ó, e vocês vão sendo direcionados para outros conteúdos. Mas, enfim, para finalizar esse conteúdo, nós temos aqui o seguinte tópico: nativos digitais, celebridades e companhia. O que ele nos diz? Tá? Vamos ler aqui. Influenciadores digitais, por toda a definição apresentada neste post, podem ser pessoas que conquistaram fama na própria internet ou através de outras mídias, certo? Por isso, o mercado adotou termos para especificar diferentes tipos de influenciadores digitais com a finalidade de diferenciá-los quanto à sua natureza. O primeiro dos tipos de influenciador digital é que eles estão chamando aqui de nativos digitais. Eles são famosos que formaram seus públicos nas próprias plataformas online e redes sociais. Blog, YouTube, Instagram, Facebook, podcast. Exemplo, Gabriela Pugliese, Whindersson Nunes
e PewDiePie. Vamos clicar aqui na Gabriela Pugliese. Ó. Aí clicamos, aí nós temos o direcionamento para o Instagram. A página dela aqui não está disponível, por quê? Tá, parece que foi removida a página, não sei exatamente o que aconteceu. Tá? Enfim, vamos clicar aqui no do Whindersson Nunes. Como a gente já tinha visto, aqui no caso, eu cliquei no link e fui direcionado para o YouTube dele. Tá? E aí nós temos, né, esse tipo de influencer que é o Whindersson Nunes. Tá? Aí vamos voltar aqui. Tá? Que tipo de influenciador digital são influenciadores ligados ao ramo nativo da internet. Eles iniciaram sua carreira de influenciador, né, diretamente de alguns desses meios das redes sociais, blog, YouTube, Instagram, Facebook, certo? Aí nós temos também celebridades, aquelas pessoas que eram de uma outra mídia e migraram ou trabalham em duas mídias diferentes, as mídias tradicionais e as mídias alternativas, né? Ficaram famosos em mídias tradicionais, como TV, cinema, rádio, e aproveitaram a popularidade para criar público nas redes sociais. Luciano Huck, Anitta e Neymar. Tá? Jornalistas, né? É um outro tipo de influenciador. Tá? O mecanismo é similar ao das celebridades, pois usaram a reputação e o renome adquiridos em outras mídias para construir seu próprio público, como aconteceu com Evaristo Costa e William Vac. Tá? E ativistas, né? Formaram audiência não exatamente porque lançaram um determinado conteúdo, mas porque conseguiram conquistar uma posição de liderança em grupos que se unem em torno de uma causa. São os casos de Emma Watson e Luísa Mel, tá? Aí, se a gente clicar aqui, a gente vai ter esse tipo de influenciador, que é o influenciador ativista. No caso aqui, nós somos direcionados para o Instagram dela, tá? Da Emma Watson. Aí temos aqui várias propagandas, né? Ela sai do cinema e vai para a rede social, né? Ou ela atua nas duas áreas, né? O jornalista do mesmo jeito, né? Tem o caso agora do Pedro Bial, do William Bonner, né? Enfim, eles estão produzindo cada vez mais comunicação nesse sentido. Músicos, né? Como Caetano Veloso também estão começando a participar de canais como Mídia Ninja e outros mais, né? E os nativos digitais propriamente dito são aqueles que não conquistaram a fama por meio das mídias tradicionais, mas têm a sua gênese, têm a sua origem nesse meio aqui. Tem vários deles, né? Inclusive. Tá? Então, esse aqui é o primeiro conteúdo que vocês têm que dominar para saber mais ou menos esse tipo de influenciador. Até mesmo se você quiser ser influenciador, você saber através de que meio você vai se comunicar melhor. Tá? Claro, não esquecendo o tipo de influenciador que você está se tornando, provavelmente seria um nativo digital, se você fosse influenciador, ou se você for trabalhar para uma empresa que quer pegar um influenciador, né, para vender um produto, você vai ter que selecionar entre esses tipos aqui, celebridade, jornalista, ativista, nativo digital. E aí você vai ter que ver, antes de selecionar essa pessoa para a empresa, qual é o alcance, qual é a ressonância e qual é a relevância dele, né, na relação com o seu público. Tá certo? E isso aqui é basicamente o conteúdo da aula de hoje. Aí você, de gestão de redes, né? Você também tem acesso a essa informação aqui alternativa que eu mostrei para vocês, tá? Que passa mais informação sobre a marca de influência. Por que o marketing de influência cresce, tá? Aí nós temos aqui informações adicionais, né? Por que eu particularmente vejo que o marketing de influência que trabalha com pessoas que iniciaram os seus processos de comunicação já diretamente nas redes sociais, estão muito ligados ao sucesso disso, está muito ligado ao fato de que são pessoas que parecem com a gente. Tá? A ideia da mídia alternativa faz com que as pessoas que estão lá embaixo, né, subam e se comuniquem conosco como se estivesse falando conosco, porque muitos de nós temos as mesmas características dessas pessoas que se comunicam via rede social, né? Isso aqui é muito importante, né? O principal fator que puxa para cima as projeções de crescimento do marketing de influência é o fato de que as empresas têm resultados efetivos quando aderem a essa opção, tá? E aqui está dizendo, né? Quanto mais você souber utilizar o marketing de influência, selecionando pessoas estratégicas para cumprir esse objetivo de marketing, mais interessante vai ser o resultado,
tá? Por que cresce no Brasil, ó, tá? No Brasil, somos o segundo país com o maior número de usuários do YouTube, 69 milhões, tá? Tem informações adicionais aqui que vocês podem checar com carinho, tá? Nós podemos dar continuidade a esse conteúdo na aula que vem, né? Observem essa parte aqui também, ó, do setor de marketing de influência, como praticar marketing de influência. Aí tá falando aqui, definição de objetivos, filtragem dos influenciadores, né? Como nós observamos, escolha dos influenciadores, definição da mensagem, mensuração de resultados, tá? E aqui tem um pouquinho mais da história. Todos esses conteúdos nós já vimos, né? Aqui já é um subtópico da matéria anterior, mas eu sugiro fortemente que você olhe isso com carinho. Vai estar no material didático no Google Sala de Aula de vocês, tá? Estou à disposição aqui no Meet para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Um abraço.